Vamos lá, mano, vamos começar a fazer o código. Primeiro a gente precisa ler o exercício e separar ele por partes. Então vamos começar aqui. Faça um algoritmo em linguagem C que receba três valores, x, y e z. Então a gente sabe que ele vai receber três valores. Vamos começar o código. A gente começa incluindo as bibliotecas. Eu só vou salvar aqui como documento C. Então, essa primeira biblioteca, ela é para o printf. E essa segunda aqui, ela é para o scanf. Então, mano, eu falei que essa biblioteca era para o scanf, ela é para o system. Aí a gente monta o resto do corpo da função principal, que é int main, abre chaves, fecha chaves. E por padrão, a gente coloca return 0, que vai retornar o valor 0 para a função principal. Aí, lá pediu três variáveis. A gente vai declarar elas, x, y e z. Voltando para cá, tá pedindo para receber três valores do usuário. Então, a gente vai pedir o usuário para digitar três valores. A gente usa a função printf para escrever na tela. Então vamos lá. O comando barra invertida n é para dar quebra de linha. Então vamos lá. Printf, digite um valor. Não pode esquecer do ponto e vírgula no final, porque senão dá um erro. Esse ponto e vírgula sinaliza o final do código. E o comando scanf, que é para pegar o valor que o usuário digitar. Aí a gente põe o tipo de variável que ele vai receber. %d, que indica inteiro, vírgula. Aonde que ele vai armazenar? Na variável x. Esse E comercial significa endereço. Grave no endereço da variável x. Vamos fazer isso para y e z também. Beleza, então. Mano, uma dica que eu sempre te dou, sempre teste seu código por partes. Aqui eu vou testar mandando imprimir as três variáveis. Vou dar uma quebra de linha com barra n e vou lá. %d, primeira, %d, segunda, %d, terceira, vírgula, e vou colocar as variáveis x, y e z, todas separadas por vírgula depois da aspas duplas. Venho aqui, fecho e coloco para rodar. No meu aqui é o comando F9 para rodar o código. No seu deve ser se eu estiver usando deve ser BP, o F12. Aí, vou testar ele aqui. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ele imprimiu os valores certinho. Tá. Aqui tá certo. Agora, vamos para a próxima parte, que é determine se estes valores podem formar os lados de um triângulo. Por exemplo, o valor 0 não pode formar um triângulo. Em caso afirmativo, informe na tela se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Para isso, mano, nós tem que fazer uma pesquisa no Google para ver qual que é a fórmula que a gente usa para ver se testar se é triângulo ou não é e qual tipo de triângulo ele é. No caso aqui, um triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais. Isósceles possui dois lados iguais. O escaleno, todos os lados são diferentes. Então, vamos pegar a fórmula aqui. Então, mano, depois de a gente ter pesquisado a condição de formar um triângulo,
essa foi a fórmula que eu achei. Ela pode ser montada de outra seguinte forma. A gente vai usar o comando de condição if. Ele serve para testar uma condição se é verdadeira. Se caso a condição for verdadeira, ele vai executar os comandos que estão dentro entre chaves. Então tá. Para fazer isso, a gente vai abrir um parênteses dentro do outro parênteses e colocar x mais y tem que ser maior que z. Se caso essa condição for atendida, a gente coloca uma segunda. Os dois operadores e comercial indica e, que no caso, se a primeira condição for verdadeira e a condição secundária for verdadeira, então execute o código. A segunda condição é y mais z maior que x. E no caso, a terceira condição, essas três condições que tem que ser verdadeira para ser um triângulo, como a gente pesquisou ali. E y, x mais z maior que y. Lembrando, o x mais z, o y mais z, o x mais y tem que estar entre parênteses e depois o sinal de maior para poder funcionar. Senão, vai dar um erro no código que ele vai fazer a verificação de maior que primeiro e depois vai somar. Aí o código vai dar errado. A gente testa ele agora escrevendo uma coisa. Teste. Código. Sempre teste seu código para ver se ele está certo. Vou executar ele aqui. Rodou. 2, 5 e 4. Teste do código. 2, 5 e 4 formam um triângulo. Vamos executar de novo para ver se valores absurdos dão. Aqui eu coloquei valores absurdos do que com certeza não vai formar um triângulo. Tá vendo? Já não apareceu a mensagem. O que tudo indica que a condição de existência de um triângulo está correta. Bem, depois que a gente montou a condição, a gente vai para o próximo passo, que é testar se a condição, se os números que o usuário digitou formam um triângulo. Isso a gente já fez. Agora, ele quer que a gente informe se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Lembrando, equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Escaleno, todos os lados diferentes. Essa é uma condição muito simples de executar. Como a condição for verdadeira, a gente vai aplicar dentro do próprio if. A gente vai colocar um outro if. If, se caso x for igual, lembrando, um símbolo de igual significa referência, ele vai receber o valor. Dois símbolos de iguais indica se ele é igual, vai testar se ele é igual a y e x igual a z e z igual a y. No caso, a gente não precisaria colocar esse z igual a y, porque se x for igual a y e x for igual a z, respectivamente, eles vão ser iguais. Mas para evitar certos erros, a gente vai colocar. Então, se ele tiver todos os lados iguais, a gente vai imprimir na tela para o usuário que esse triângulo é um triângulo equilátero. Vou até copiar aqui a palavra. Então vamos lá. Para imprimir na tela, a gente usa o comando printf. Esse triângulo
Evite usar a situação porque vai dar um erro, porque ele não está configurado para a biblioteca brasileira. A gente coloca uma quebra de linha, que é o /n, tanto aqui quanto aqui. Aí a gente testa agora. Vou compilar e executar. Lembrando, a gente está testando se todos os lados forem iguais. Então, 5, 5, 5. Esse triângulo é equilátero. Fazer mais um teste. 25. Depois de executar alguns testes, ver se está tudo funcionando certinho, a gente vai para a próxima condição. Então, mano, depois da gente testar a primeira condição, a gente vai testar as outras duas condições, que é se ele for isósceles e escaleno. Então, vamos lá. A gente pode usar um outro if fora desse segundo e ver se algum lado foi igual ao outro. Dois lados iguais e o terceiro diferente. Então, se x foi igual a y e z diferente de x, então x e y são iguais. Ou, que é representado por esses dois sinalzinhos, que você pode apertar shift e do lado do shift tem ele, você aperta ele duas vezes. Y igual a z, 2z comercial, e y diferente de x. Abro chaves. Aqui vai fazer a segunda condição. Se y de x for igual a y e diferente de z, então essa condição é verdadeira. Ou se y for igual a z e y for diferente de x, essa condição também é verdadeira. A gente poderia fazer a terceira, que é se x for igual a z e x diferente de y, então essa condição é verdadeira. No caso aqui vai testar se x for igual a y e diferente de z, verdadeira. Se y for igual a z e y diferente de x, verdadeira. Se x for igual a z e x diferente de y, essa condição é verdadeira. É sempre bom expressar todas as condições para evitar possíveis erros. A gente vai imprimir para a tela para o usuário, dando uma quebra de linha, que esse triângulo é um triângulo isósceles. Vou tirar esse acento porque vai acabar bugando o código. Vai dar um erro. Dou outra quebra de linha no final aqui. E pronto. Agora então a gente testa o código. Então vamos lá. Vou colocar o primeiro lado, o segundo e o outro. É um triângulo isósceles. Os dois lados são iguais e o outro é diferente. Eu aconselho você fazer esse teste fazendo teste para cada um. A primeira e a segunda verdadeira, a segunda e a terceira verdadeira, a primeira e a última iguais, para ver se todas vão dar esse mesmo resultado. É sempre bom fazer todos os testes para conferir se vai dar algum erro. E agora a terceira, se caso todos os lados forem diferentes. Então, se x for diferente de y e x for diferente de z, e z for diferente
de y, então se todos os valores aqui foram diferentes, imprima na tela, abre chaves, coloca dentro, dá uma quebra de linha, esse triângulo é escaleno. Tem uma quebra de linha aqui no final também. E agora a gente vem e testa. Vamos colocar todos os valores diferentes. E escaleno, todos os valores diferentes. Você não pode esquecer de colocar essas três condições para ver se é isósceles, equilátero ou escaleno dentro da primeira condição, se caso for triângulo. Se você colocar ele fora, o código vai dar errado. O código só falta agora fazer com sua matrícula. Que no caso aqui, imprima na tela um teste do seu programa utilizando os três últimos valores de sua matrícula da Uninter como lado do triângulo. Cada valor da sua matrícula será um dos valores x, y, z. Por exemplo, se sua matrícula for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faça x 5, y 6, z 7. Então, x para o antepenúltimo, y para o penúltimo e z para o último. A condição, que é essa daqui, que verifica se forma um triângulo, for falsa, tá vendo que aqui, ó, que a chave dela começa aqui e termina aqui, a gente vai colocar um else. Se caso essa condição for falsa, a gente imprime para o usuário que com esses valores digitados não é possível formar um triângulo. E a gente testa. Vamos testar com o seu próprio número de matrícula. Os três últimos dígitos estão 4, 8, 1. Com os seus três últimos dígitos, não formam um triângulo. Então tá aí o código. Qualquer dúvida, me chama aí.